Eu sou a Sam Barbosa, eu tenho 29 anos. Eu nasci e fui criada na Zona Leste de São Paulo e me identifico como mulher trans. Eu nasci em berço evangélico, eu fui criada no início, assim, lá na Assembleia de Deus. E, enfim, a minha adolescência também foi toda na igreja. E a minha experiência lá foi uma experiência de adolescente com um monte de outros adolescentes, só que dentro de uma rigidez, de um monte de preconceitos, um monte de discriminação. Podia ser você mesmo. Tanto que às vezes eu sentava cruzada as pernas, eu fazia movimentos mais femininos e as pessoas me apoldando. Literalmente, falava assim: não, Sam, senta mais masculino. Não, Sam, não fala assim porque assim você fica muito feminina. Eu já coloquei turbante na igreja e aí já me falaram que eu ficava com o rosto muito feminino, né, com o turbante. Então eu tinha que tirar o turbante, não podia usar. E naquele momento que eu usei turbante eu me achei bonita. Só que me falaram, não, tira. Aí eu tive que tirar no meio do culto enfim, sentar mais masculinazinha, nananã. E isso era todo dia, assim, todo culto que tinha. E eu fui muito afeminada, desde pequenininha. E eles sempre falavam coisas assim, de sentar mais masculino, de falar mais grosso, de se portar como um homem mesmo. E eu nunca assisti tão liberta quanto foi o momento que eu saí da igreja. Mas a sensação que eu tinha era de que eu era um pássaro dentro de uma gaiola muito apertada, porque era muito desconfortável. Eu já tive sonhos, assim, durante o período da igreja, de que eu tinha asas muito grandes e que eu não conseguia voar porque elas eram presas, assim. Eu sempre falava esses sonhos, ninguém entendia nada. Eu não tenho receios, eu tenho certezas. Se eu pôr o pé na igreja, eles vão falar que me aceitam, mas no momento seguinte vão querer cortar meu cabelo, vão querer mudar minha roupa, vão querer mudar meu jeito de me colocar no mundo. Minha certeza, e aí não é nem receio, é certeza de que eles vão tentar me reprimir novamente, vão tentar fazer uma lavagem cerebral em mim mais uma vez e vão querer mudar quem eu sou. As pessoas fazem com que a gente seja moldada à imagem da lógica delas. Uma lógica machista, sexista, homofóbica, transfóbica, e eu quero distância desse tipo de realidade. Distância. Se você for ver o passado, a gente foi construído em cima dessa lógica. E em cima dessa lógica a gente vê essas pessoas, eles nos veem como inversos, invertidos, ou sodomitas. Eles veem a gente como pecadores. E eles sempre vão ver a gente assim porque a gente reverteu o nosso gênero para um gênero que a gente se identifica. É assim que eles enxergam. Eles enxergam que a gente perverte o que Deus fez, a imagem dele. Então é isso que causa o preconceito, a morte. É exatamente isso. Não é tipo assim, um cara olhou pra minha cara e veio me bateu e me matou. Não, ele faz isso porque ele é educado desde pequeno, ele é inserido numa cultura que autoriza a matança dessas pessoas, porque Jesus, Deus, autoriza. A lógica cristã que faz com que essas pessoas morram, a lógica crente, a lógica pentecostal, a lógica evangélica, eles fazem isso na mente das pessoas. Tanto que, se você for falar com um cara, um homem cristão, ele vai olhar pra mim e vai falar assim, não, é um homem, precisa de oração, Jesus o ama, não vai respeitar minha identidade de gênero, disso para baixo, até chegar em agressão, justificando que Deus não concorda. Eu acho que o governo, ele tá fazendo um trabalho bem iniciante, assim, bem comecinho, mas já ajuda, tipo, eu já tenho direitos assistidos em vários lugares, assim. E também tem a postura da pessoa trans também, né, de impor esses direitos. Ó, eu tenho esse direito, me respeita, etc. Mas o governo e essas novas leis estão realmente ajudando. É uma nova cultura sendo inserida. Então, respondendo à pergunta, sim, essas novas leis, a criminalização, o governo tem ajudado muito devagar e está muito no começo também. Porque há uns 5 anos atrás, travesti era vista, na maioria das vezes, em avenidas, em esquinas. Não era vista em grandes corporações, trabalhando com seu nome respeitado, com sua identidade respeitada. Elas eram jogadas à margem, literalmente. Hoje a gente está cavando nosso espaço, furando essas bolhas, junto com parte do governo. A maioria do governo ainda é não laica, ela ainda é cristã, ela ainda é machista, ela ainda é transfóbica
e vai continuar por um bom tempo. Só que tem muitas governantes, muitas parlamentares que estão lutando pela gente, como Erika Hilton. Porque o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata mulheres trans e travesti, porque a população LGBTQIA+, é tratada como menos gente, como menos humana na cidade de São Paulo. Érica Malunguinho. É por isso que é tão fundamental quando a gente pensa em direitos humanos, quando se pensa em educação, quando se pensa em Constituição e Justiça, que a gente saiba por quem nós estamos legislando e advogando. Essas pessoas que estão nos assistindo mesmo, elas estão olhando pra gente falando assim, não, chega, acabou. E não só pra gente, né? Em toda a classe LGBTQIA+, está sendo vista por essas pessoas. Eu não sei como é a cabeça de toda menina trans, mas eu tenho um lance que é uma coisa que eu queria muito abrir mão, que é toda vez que eu saio de casa, que eu abro o portão do meu prédio, que eu saio, eu penso, pode ser agora que eu cruzo com um cara, ou com um grupo de pessoas, com um grupo de homens, que vai me bater, né, em conjunto, em grupo ali. Então é um medo constante que eu tenho e não sei se um dia vai passar, mas é um medo constante. Eu não consigo sair de casa sem pensar nisso. Então todo dia eu saio de casa pensando, pode ser que eu seja espancada até a morte. Amarrada, como um bicho, como foi o caso daquela garota lá em Recife, se eu não me engano, que foi amarrada. Então meu medo é isso, porque se eu sou agredida, como já fui verbalmente, mas se fosse uma agressão mesmo, eu estaria toda arrebentada. Inclusive, os intolerantes, a grande maioria, são os mesmos que assistem pornografia trans na internet. Porque é um ponto muito delicado de se abordar, mas o corpo trans ele é sexualizado. Ele pode não ser aquele que vai ser levado para mãe e pai conhecer na família, mas ele é sexualizado. A primeira imagem que a gente vê de um homem olhando para uma mulher trans é vagabunda, trans. Sexo, barato, de qualquer jeito, sujeira. Então é isso que ele enxerga. Então a sexualidade já está linkada nisso. Então informação e acesso ao corpo trans, ao que é trans e tudo isso já tem informação de sobra. O que precisa é que essas pessoas queiram entender. Porque enquanto elas não quiserem entender, elas vão continuar agredindo, batendo, estuprando, jogando fora, jogando fogo, cortando partes do corpo dessas pessoas. Então, elas precisam querer entender que aquilo é uma pessoa, que aquilo é um ser humano e que é digno de qualquer respeito como qualquer outra pessoa. Assim, apoio, sabe? Porque assim, tem no Vale, né, que a gente chama na comunidade LGBT, quem é mais, existe muita disputa, por quê? Se eu sou submetida a preconceitos, discriminações e você é mais do que eu, que bom. Né, essa lógica comum. E aí eu quero o quê? Pisar em você, porque eu sou mais rica, porque eu tenho prótese, porque, sei lá, eu fiz harmonização facial, sei lá, alguma coisa desse tipo. Enquanto, na verdade, isso é um desserviço para nossa comunidade, porque eu trans, que talvez não tenha intervenções cirúrgicas e a que tem, sofre pelo mesmo problema. Então, o que eu gostaria de ter, né, recebido da comunidade e que eu gostaria de dar também é apoio e ficar do lado e sei lá, ir pra cima de um cara, por exemplo, e defendendo a pessoa ou debater com um cara. Então, comprar a briga da pessoa, independente se ela tá no mesmo nicho, no mesmo núcleo que eu, social, assim. Contanto que seja uma pessoa trans, defenda. Então, se eu pudesse falar alguma coisa nesse sentido, seria defenda as pessoas trans. Se você é trans, se defenda e defenda as outras também.